Do Jornal Público, este é o P24, autodeterminação de género nas escolas. O que é que está em causa? Viva, eu sou o Ruben Martins. O Presidente da República vetou nesta segunda-feira o decreto que estabelecia as medidas a aplicar pelas escolas para assegurar o direito à autodeterminação da identidade de género e à proteção das características sexuais dos alunos. Foi assim que o escreveu a jornalista do Público Mariana Durães, aqui no P3 do Público. Mas o que é que está em causa ao certo? Pedi neste P24 à Marta Leite Ferreira para me explicar. Quando o Presidente da República vetou estes dois decretos, um sobre a escolha de nomes próprios neutros e outro sobre as medidas a implementar na escola à luz da lei que estabelece a autodeterminação da identidade e expressão de género, isso significou na prática adiar para a próxima legislatura as decisões sobre o que fazer neste assunto. O assunto não morre aqui, desde logo porque o Bloco de Esquerda, o PAN e o PS já asseguraram que recuperariam o debate depois das eleições de março, e depois porque o veto de Marcelo Rebelo de Sousa não deita por terra a lei de 2018, a lei número 38 de 2018, que estabelece então o direito à autodeterminação da identidade de género e de expressão de género, e também o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Ou seja, essa lei que reconhece juridicamente a identidade de género, que ordena a implementação de medidas de proteção para os membros desta comunidade e que proíbe a discriminação contra elas, está de pé há quase 6 anos e assim vai continuar a ser. Os decretos vetados por Marcelo seriam, no fundo, orientações práticas sobre como aplicar essa lei em ambientes específicos, o escolar e também quanto aos registros com nomes neutros. O Presidente disse que tinha vetado o decreto relativo à aplicação da lei nas escolas. Nós conhecemos essa lei por um dos fatores que mais saltam à vista, que é a utilização das casas de banho, por considerar que a comunidade de pais e encarregados de educação não foi suficientemente ouvida. E esse é um ponto que as escolas já tinham apontado, mas que as associações LGBT+, assim como os promotores desta lei, refutam porque, por um lado, consideram que essa auscultação mais alargada aconteceu logo em 2018, quando foi criada a lei em que este decreto se iria inserir. E depois porque também consideram que os verdadeiros interessados são as pessoas transgénero e as pessoas não binárias e, portanto, não será o conjunto de encarregados de educação e de pais que devem ser ouvidos mais a fundo, mas sim os encarregados de educação destas crianças e destes jovens. Depois, quanto ao decreto sobre os nomes neutros, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o diploma, e aqui estou a citar, não garante um equilíbrio no respeito do essencial princípio da liberdade das pessoas. Paro de citar, porque permitiria, por exemplo, que uma pessoa trans mudasse as suas informações pessoais no registro de filhos, e aqui falamos de registros de nascimento ou de casamento, por exemplo, sem que o outro parente fosse informado. O problema, apontam as associações LGBT+, é que a falta desta solução significa continuar a confrontar as pessoas trans com questões, por exemplo, com o seu dead name, o nome que tinham antes da transição. E isto não é um mero detalhe para estas pessoas, para os membros desta comunidade, porque é uma fonte de sofrimento, muitas vezes, que culmina em complicações de saúde mental, como ansiedade e depressão, por exemplo. A Marta ouviu também reações a este veto durante esta terça-feira. Vamos ouvir alguns certos aqui neste P24. Começamos hoje pelo presidente da Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, António Val. A nossa primeira preocupação foi tentar acalmar os pais e mães que recorrem a nós, explicar que a lei continua em vigor e a lei protege os jovens e as crianças, seja em ambiente escolar ou não ambiente escolar. E o que vamos esperar é que, quando for um novo início de ano letivo, vamos ter outra vez alguns diretores escolares a tentarem ultrapassar a situação da lei, que não pode ser. Também posso dizer que em relação às escolas, existem dois problemas basicamente. Um tem a ver com o nome que não vinha mencionado nestas alterações, e a segunda tem a ver com a utilização dos WCs
e dos vestiários, não é? Porque nós temos crianças e jovens que passam o dia todo na escola e que não vão às casas de banho. Não vão. Depois de António Val, oportunidade para ouvir o lado dos diretores escolares. Filinto Lima é o presidente da associação que os representa. Nós tomamos uma posição pública em finais de dezembro, quando pedimos uma audiência à Sua Excelência, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e fomos a Lisboa, à Casa da Presidência, juntamente com a CONFAP, juntamente com a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, e também com o Conselho Nacional das Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto. Ou seja, 4 associações, os 4 presidentes, foram escutados, foram ouvidos por 3 assessorias do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. E dissemos aquilo que tínhamos que dizer. Sobretudo, no caso dos diretores, o facto de, para uma lei, que é uma lei importante no panorama nacional e até mundial, os diretores não foram auscultados. E não percebemos qual foi a pressa de incrementar, de aprovar esta lei, sem ter existido um amplo debate, sem terem sido ouvidos os pais, os encarregados de educação, os alunos, os professores e, como eu disse, os diretores. E somos nós que, na prática, iríamos, ou iremos, se no futuro a lei for aprovada, operacionalizar, aplicar esta lei no contexto real. Agora, aquilo que nós nos apercebemos é que o legislador, neste caso concreto, os senhores deputados, fizeram tábua rasa das opiniões de quem está diariamente nas escolas, quiseram legislar sem ouvir ninguém e foi um mau princípio. Aquilo que nós pedimos é que a partir do dia 10 de março, seguramente que esta temática tornará a emergir, mas que os futuros deputados façam o que têm a fazer. É o trabalho, mas um trabalho com substrato, com um suporte. O suporte será, de facto, a auscultação das comunidades educativas, o que não se deu neste caso concreto, e daí nós temos que nos congratular com a decisão conhecida ontem da parte do Presidente da República. E agora a palavra à deputada socialista Isabel Moreira. Tenho muita dificuldade em entender os argumentos do Presidente, desde logo porque é o mesmo Presidente que promulgou a lei que consagrou o direito fundamental à autodeterminação da identidade de género e da proteção das características sexuais das pessoas. Portanto, o mesmo Presidente que promulgou a lei que reconhece um direito fundamental, na senda daquilo que vêm sendo as orientações do quadro jurídico internacional e comunitário em que nos enquadramos, é o Presidente que conviveu com o despacho regulamentar que produziu as medidas administrativas de proteção dos jovens e das crianças trans nas escolas durante o tempo que ele vigorou, que viu depois o Tribunal Constitucional, por iniciativa de deputados do PSD e do CDS, entender que esse despacho regulamentar era organicamente inconstitucional e, portanto, deveria constar de uma lei. Portanto, o problema não era um problema material, mas sim um problema orgânico. E aquilo que a Assembleia da República fez foi respeitar o Tribunal Constitucional. Portanto, transladar o conteúdo de um despacho regulamentar para uma lei, obedecendo ao Tribunal Constitucional. Acontece que ao longo deste tempo, como sabe, vem crescendo uma campanha que não existia em Portugal, mas que com a ascensão da extrema-direita passou a existir em Portugal, uma campanha muito grande de desinformação, de falsos factos, de ódio contra esta comunidade, que é uma campanha de copy-paste com aquilo que se passou no Brasil ou com o que se passou nos Estados Unidos, de enorme desinformação relativamente a este grupo tão pequeno de pessoas que o Estado tem o dever de proteger, porque todos os direitos fundamentais obrigam o Estado a tomar medidas de proteção desses mesmos direitos fundamentais, e eu penso que o Presidente terá sido atingido por essa desinformação, porque não encontro outra explicação. Porque, como digo e repito, as medidas que constam desta lei estiveram em vigor sem qualquer celeuma, sem qualquer preocupação, sem qualquer sobressalto,
ainda que sob a forma de despacho regulamentar. Simplesmente o despacho desapareceu do ordenamento jurídico por força de uma declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional e agora iam voltar a estar em vigor sob a forma de lei. Portanto, estas preocupações súbitas do Presidente, que diz que, desta forma, não envolvendo os encarregados de educação, não é assim que encontram adeptos para a vossa causa, é uma frase que me preocupa, porque isto não é a vossa causa. Eu penso que esta causa é do Presidente da República, que jura cumprir a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Portanto, deve ter sido um lapso, porque a causa é dele. Os direitos fundamentais são a causa do Presidente, não é uma causa futebolística, é uma causa do Presidente da República, portanto, foi certamente um lapso. E, portanto, a causa é tanto dele que foi o próprio que promulgou a lei de 2018. Os testemunhos que acabamos de ouvir foram recolhidos pela jornalista Marta Leite Ferreira. Antes de terminar, dizer-lhe que vale a pena espreitar a sondagem pública RTP Antena 1 destas eleições legislativas regionais dos Açores. O PS deverá ganhar, mas a maioria forma-se à direita, segundo esta sondagem. Com o Chega pelo arquipélago já andam a partir desta quarta-feira os enviados especiais do Público, Ana Sá Lopes, Ana Bacelar Begonha e Rui Gaudêncio. Ruben Martins deste lado, do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.